Olá, crianças, bom dia! Então, vamos dar continuidade aí às nossas atividades de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar o livro didático e também o livro de atividades, tá bom? O livro didático, nós vamos trabalhar as páginas 34 e 35. Nós vamos falar aí sobre os pronomes pessoais. Mais uma vez, vamos comentar sobre os pronomes pessoais, tá? Qual que é a função deles nos textos. E nós vamos também realizar as atividades lá do livro de atividades, página 17, também referente aí aos pronomes pessoais, tá bom? Então vamos lá então começar nossa aula de língua portuguesa. Muito bem, crianças, a atividade de hoje são pronomes pessoais. Vamos rever então os pronomes pessoais que nós já conhecemos? Então são eles, não é? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então estes são os primeiros pronomes pessoais que nós já aprendemos, tá? Qual que é a função então dessas palavrinhas? É representar as pessoas em um discurso, né, num texto. E essas palavrinhas elas vão ser empregadas ali ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira pessoa, ou no plural, ou no singular, tá? Então vamos lembrar como que elas são empregadas? Então vamos rever aqui o quadrinho, ó, do lado. No singular, os pronomes pessoais na primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa no singular, tu. Terceira pessoa no singular, ele ou ela, ou masculino ou no feminino, não é? E agora no plural. Primeira pessoa no plural, nós. Segunda pessoa no plural, vós. E a terceira pessoa no plural, eles ou elas. Então, estes pronomes pessoais, eles praticam a ação, não é? Então, nós chamamos eles de sujeito. Então, são pronomes pessoais, tá? Que são empregados ou na primeira pessoa, ou na segunda, ou na terceira pessoa. Podem ser empregados ou no singular ou no plural, tá? Muito bem, revemos então os primeiros pronomes pessoais que aprendemos. Então, vamos ver agora outros pronomes pessoais e quais são as funções no texto, tá certo? Então, vamos à atividade de hoje. Então, nós temos aqui pronomes pessoais: o, a, os, as. Viram aqui que é ou no singular ou no plural? O, a, masculino ou feminino, não é? E coesão, o que é coesão, lembram? Muito bem, coesão é para a gente deixar um texto aí com mais sentido, não é? Não repetitivo, usando então esses pronomes pessoais para substituir, né, os nomes, ou melhor, os substantivos, por pronomes pessoais. Assim a gente deixa um texto aqui mais claro, mais objetivo, né, com mais sentido, sem muita repetição ali de palavras, tá certo? Então vamos lá. Os pronomes pessoais, eles substituem os nomes, ou seja, os substantivos. Então, vamos a um exemplo aqui abaixo para vocês entenderem. Algumas cidades obtêm água bombeando-a de rios, lagos ou lagoas. Outras a bombeiam de poços. Então, observem as palavras destacadas. Bombeando-a e a bombeiam. Observaram aí que tem a palavrinha a, que eu destaquei para vocês aqui, ó, em verdinho? Então, bombeando-a e a bombeiam. Então, neste caso aqui, nós substituímos, então, não é? A palavrinha água por estes pronomes pessoais aqui, a. Então, nesses dois casos, a palavra a está sendo usada para substituir um substantivo, que é a palavra água. Se não fosse este pronome pessoal, ficaria muito repetitiva a frase, não é? Algumas cidades obtêm água, bombeando a água de rios, lagos, lagoas. Outras bombeiam água de poços. Ficaria repetitivo, não é? Então, o pronome pessoal veio para ajudar aí. Deixar o texto, então, mais claro, mais objetivo, com mais sentido, sem muita repetição das mesmas palavras o tempo todo. Viram só? Então, vamos ver agora uma outra maneira de usar os pronomes pessoais. Olha só outra regrinha aqui para nós. Quando os pronomes o, a, os, as vêm após um verbo, depois de um verbo que termina em R, S ou Z. Então, todos os verbos terminados em R, S ou Z, eles se transformam em lo, lá, los e las, tá? Vamos ver então no exemplo aqui para vocês entenderem. Além de bebê-la, as pessoas usam a água para muitos outros fins, como lavar, cozinhar ou para irrigar campos e plantações. Então, a palavrinha destacada aqui, ó, bebê-la. Onde está o verbo
Isso, o verbo beber. Então, vamos observar aqui, ó. O verbo, então, beber. Então, foi substituído aí, transformado, né? O R em lá. Então, ficou como? Beber lá. O lá, aqui está, então, substituindo aí a palavra água. Então, o pronome lá substitui, então, a palavra água. Se não, ficaria como? Além de beber água, as pessoas usam a água para muitos outros fins. Repetiria muitas vezes a palavra água, né? Então, o que acontece? Nos verbos que são terminados em R, S ou Z, tá? São, então, transformados aí em lo, lá, los ou las, tá bom? Então, aí o pronome lá substituiu aqui, então, a palavra água. Viu só que legal como fica mais interessante, não é? A frase sem muitas repetições? Então, vamos ver agora uma outra regrinha aqui dos pronomes. Quando os pronomes o, a, os, as, vem após um verbo, novamente, depois de um verbo, mas agora que termina em m, ão ou oin, ou oins, no plural, né? Eles se transformam em no, na, nos ou nas, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui para vocês entenderem. Meu irmão não queria beber água. Meus pais convenceram-no a se hidratar todos os dias. Então, observem novamente a palavra destacada. Convenceram-no, tá? Então, convenceram é um verbo terminado em M, não é? E o que acontece, então, com os verbos terminados em M? Eles se transformam em no, na, nos ou nas. Então, ficaria como? Convenceram-no. O no aqui está, então, aí substituindo o termo meu irmão, né? Que convenceram meu irmão. Então, o pronome no substitui o termo meu irmão. Viram só? Então, a gente sempre vai observar os verbos, né? Que são, então, terminados aqui em M, ão ou ons, tá? E aí, então, são substituídos pelos pronomes no, na, nos ou nas, tá certo? E aqui atrás, todos os verbos que são terminados em R, S ou Z, eles se transformam, então, em lo, lá, los ou las, certo? Muito bem, então, hoje nós aprendemos aí mais um pouquinho sobre os pronomes pessoais, tá certo? Então, agora vocês vão fazer as atividades, tá bom? São bem tranquilas aqui as atividades, estão também relacionadas a pronomes pessoais, o, a, os, as, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão ler as frases, tá? Igual na atividade número 9 aqui, vocês vão reler o trecho do verbete da página 29. Olha só o exemplo que eu dei para vocês, é o mesmo que está aqui. Algumas cidades obtêm água bombeando-a de rios, lagos ou lagoas, outros a bombeiam de poços. Então, vocês vão observar as palavras destacadas e responder, então, aqui, ó, a letra A e letra B. Tá certo? Sempre lendo os lembretinhos que estão em amarelinhos, tá? A letra C e a letra D também é relacionada, então, a esta frase, tá bom? Atividade número 10. Releia outro trecho do verbete. Além de beber lá, olha lá o lá, ó. E vem em seguida, então, de um verbo terminado em R, não é? Beber, bebê-la. As pessoas usam a água para muitos outros fins, como lavar, cozinhar ou para irrigar campos e plantações. Então, vocês vão responder aqui, ó. Que palavra o pronome lá substitui no texto? Então, o lá está substituindo qual palavrinha? Respondam aqui. Número 11, leia estas frases. A água é muito boa para a saúde. É importante consumir a água todos os dias. A água é muito boa para a saúde. É importante consumi-la todos os dias. Olha só, palavras repetindo aqui todo momento, não é? Então, leiam essas frases para responder, então, a letra A e a letra B. Tá certo? Número 12. Complete as lacunas com os pronomes adequados. Então, vocês vão ler as frases aqui e vão preencher as lacunas, tá? Com o pronome adequado aqui para cada frase. Tá certo? Sempre lendo aqui, ó, lembretinho, tá bom? Para ajudar vocês a fazer as atividades. Já o livro de atividades, vocês vão fazer a atividade número 11, tá bom? Vocês vão observar o exemplo aqui e vão fazer o mesmo com cada uma das frases a seguir, tá? Olha lá a primeira frase. Vou entregar os copos de água ao professor.
Vou entregá-los. Então, o que que ele fez? Ele substituiu, então, os copos pelo pronome los. Por quê? Entregar é um verbo terminado em R. Então, a regrinha dos verbos terminados em R, lo, las, los ou las. Então, ele substituiu a palavra, ou melhor, a expressão os copos pelo pronome los. Aí ficou, vou entregá-los ao professor. Então, vocês vão fazer o mesmo aqui com as atividades, tá? Da letra A até a letra F. Atividade número 12. Complete as lacunas com os pronomes adequados. Lo, los e o lá. Então, aqui vocês vão analisar as frases, tá? Voltar lá, ver quais são as regrinhas que são empregadas, então, para os pronomes lo, los e lá. Vocês lembram? Então, quando os pronomes o, a, os, as, vêm após um verbo, né? Que termina, então, em R, em S ou em Z, eles se transformam, então, em lo, los e las. Então, vocês vão ter que observar aqui quais são os verbos e quais são as suas terminações, tá bom? E aí, vocês vão completar as lacunas com estes pronomes aqui adequados, tá certo? Então, são as atividades hoje de língua portuguesa, tá bom? São atividades aí bem tranquilas, falando então sobre os pronomes pessoais, tá bom? Realiza as atividades que vocês conseguirem. As dúvidas nós vamos tirar lá na nossa aula, tá? Na sala virtual, tá bom? Boas atividades para vocês, bons estudos e realizem as trilhas, tá bom? Nós já estamos aí terminando o conteúdo, então preciso então que vocês concluam também as trilhas, tá certo? Então até lá, boas atividades para vocês, aguardo vocês então no dia da nossa aula lá na sala virtual. Tchau, tchau!